Palavra do Senhor, reverendo Márcio Alonso. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 16. Texto que vamos expor nesta noite, se o Senhor assim nos permitir. Gênesis capítulo 16. Vou fazer a leitura e peço a você que acompanhe todo o capítulo. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, pedimos-te misericórdia e graça sobre nós. Tua palavra é santa, é perfeita, mas nós somos pecadores, falhos. E nós pedimos a tua bênção sobre o teu servo que vai falar, para que ele possa fazê-lo com fidelidade, com precisão. E sobre os teus servos que vão ouvir, para que possam ouvir a palavra do Senhor e recebê-la em seus corações com o desejo sincero de obedecê-la e de te glorificar. Ajuda-nos assim, ó Deus, porque sem ti nós nada podemos fazer. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é mais um capítulo de uma história que nós já começamos a estudar lá no início do livro de Gênesis. A história de Deus salvando a humanidade. A história de Deus manifestando a sua glória ao resgatar pecadores que se rebelaram contra ele no jardim do Éden. Nossos primeiros pais, criados em perfeição, à imagem e semelhança do nosso Deus, tendo recebido instruções bondosas do nosso Deus quanto ao que comer, ao que não comer, rebelaram-se contra a palavra expressa do Senhor, seguiram a sugestão da serpente e colocaram-se agora ao lado de Satanás, no time
do inimigo de nossas almas. Em sua misericórdia, Deus aparece àquele casal e vai buscá-los. Deus vai até eles. Eles haviam se escondido. Eles haviam fugido da presença do Senhor. E Deus vai até eles e coloca inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Surge então o cenário para uma batalha que vai se desenrolar por todas as páginas da Bíblia. Até o último capítulo do livro do Apocalipse, o que veremos é o desenrolar do plano da salvação de Deus, na medida em que Deus, soberanamente, fielmente, vai usando pessoas imperfeitas, como Adão, como Noé, cuja imperfeição já nos foi demonstrada, como Abraão, cuja imperfeição estamos estudando. Mas Deus vai usando estas pessoas imperfeitas para fazer com que o seu plano se desenvolva. E assim nós vamos vendo a sua misericórdia sendo estendida para com a linhagem da mulher, e o seu juízo sendo manifesto contra a linhagem da serpente. O que vimos nos capítulos iniciais de Gênesis, portanto, começa a ganhar mais detalhe a partir do momento em que percebemos que não será através de Caim, que é comprometido com a linhagem da serpente, que é um assassino, que mata o seu irmão Abel, mas sim através de Sete, que a salvação virá. Dentre os descendentes de Sete, nós teremos especificamente Noé. E Noé, então, vai mostrar o juízo de Deus sobre os ímpios e a salvação de Deus sobre aqueles a quem o Senhor decide estender a sua misericórdia. Dentre a descendência de Noé, logo após o dilúvio, percebemos a maldade sendo manifesta na linhagem de Cã, através de uma maldição que recai sobre Canaã, e a bênção seguindo através de Sem, o pai dos semitas, dos hebreus, dos judeus. Dentre a linhagem de Sem, surge no capítulo 12 do livro de Gênesis o patriarca Abrão, um homem idoso, casado com uma mulher estéril, que mora longe da terra da promessa e que recebe de Deus a promessa de que se tornará pai de uma numerosa nação, e que recebe de Deus a promessa que vai receber, vai herdar uma terra que estava, naquele momento, ocupada pelos inimigos. E nós vamos vendo Abrão crescendo na compreensão dos planos salvadores de Deus. E, de vez em quando, Abrão caminha mal, de vez em quando, Abrão caminha bem. Ele começa enfrentando fome lá no Egito, no capítulo 12. E em vez de permanecer peregrinando pela terra de Canaã e adorando ali, e confiando que Deus lhe daria providência de alimentos na terra de Canaã, quando surge a fome, ele corre para o Egito. E nós vamos ver Abrão ali, mandando sua esposa dizer que era sua irmã. Não são os melhores dias de Abrão, com toda certeza. Mas, como você e eu acabamos de cantar e de ler, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. Não nos enganemos, o herói aqui não é Abrão. O herói aqui é Deus, que apesar de Abrão, vai fazer a sua vontade acontecer. E então o faraó é punido por tentar machucar, ferir, macular, seria a melhor palavra, a família da aliança. E quando o faraó toma Sarai para o seu harém, ele é disciplinado por Deus. E Abrão sai do Egito cheio de riquezas. Provavelmente, muito provavelmente, é nessa época que Abrão tem a dádiva de uma serva. Seu nome, Agar. Ela era uma serva egípcia. E é importante termos um pouco de compreensão a respeito do que significava isso. Não se tratava de uma escrava que pudesse ser maltratada nos moldes daquilo que nós sabemos que aconteceu aqui em nosso país. Mas tratava-se de alguém que, por alguma circunstância, provavelmente por endividamento, provavelmente pela falta de patrimônio, por questões até mesmo de nascimento, servia aos seus senhores. E havia legislação naquela época e em vários lugares do mundo, isso é muito atestado pela arqueologia e suas descobertas, que regulava a relação de um servo para com o seu senhor. Havia, inclusive, estipulações de que, no caso de o senhor não ter filhos, o seu servo seria o seu herdeiro. E é sobre isso que nós vimos Abrão falando com Deus no culto do domingo passado. Ele permanecia sem filhos e o herdeiro seria o seu servo. Você sabe que isso jamais aconteceria aqui no Brasil colonial,
com a escravidão que nós não vimos praticamente, né? Mas o que nós sabemos que aconteceu aqui no nosso país. Trata-se, portanto, de uma situação diferente. Mas lá no Egito, não nos seus melhores dias, quando, em vez de confiar em Deus e permanecer na terra de Canaã, Abrão desce à terra de Faraó, e em vez de confiar em Deus, ele mente sobre o seu relacionamento com sua esposa, mas ainda assim Deus é fiel. É muito provável que tenha sido ali que Agar tenha se juntado a todo o contexto familiar de Abrão. E é por isso que Abrão volta do Egito rico, e ali então ele se separa de Ló por causa da multidão de seus bens. Ló é sequestrado na batalha de 4 reis contra 5. Seu time perde e Abrão tem 318 homens associados a ele, e ele pode partir em busca de Ló. Isso nos dá uma ideia de quanta gente se ajuntou a Abrão e de como era grande a multidão que com ele caminhava em peregrinação, aguardando as promessas de Deus. Surge então o capítulo 14, onde nós vemos a batalha, a vitória celebrada com pão e vinho que Melquisedeque trouxe. Depois nós também vimos que, terminadas estas coisas, Abrão está inseguro, porque houve uma guerra e ele fez inimigos naquela região. E porque ele ainda não tem herdeiros que possam batalhar por ele. E ele pede a Deus uma garantia. Embora Deus tenha lhe dito que seria o seu escudo e queria protegê-lo e que seu galardão seria grande, Abrão ainda vacila. E Deus celebra com Abrão um pacto, mandando que ele partisse animais no meio. E o próprio Deus passa, através de um fogo, Deus passa no meio daqueles pedaços de animais, dando a Abrão todas as garantias. E nós fechamos o capítulo 15 pensando, Abrão está caminhando bem agora. E quando a gente abre o capítulo 16, que vem logo em seguida, o que nós vemos é o patriarca escorregando novamente. Deus havia dito a ele que faria dele uma numerosa nação. Deus já havia dito a ele que a sua descendência seria numerosa como o pó da terra. Quando Abrão diz, Senhor, como farei, porque permaneço sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o meu servo, Deus manda que Abrão saia e contemple as estrelas do céu, e lhe diz que a sua descendência será muito numerosa. Bom, até agora, Abrão já sabe que terá uma descendência, que essa descendência será muito numerosa, e que não será através do seu servo que ele terá essa descendência, mas sim através de um filho que nascerá dele mesmo. Ele só não sabia se era para nascer dele com a esposa oficial ou se era para nascer dele através de algum artifício. E quando você começa a ler o capítulo 16, você percebe que é essa a questão. O descendente que virá de Abrão, aquele que vai carregar as promessas que Deus fez, de que um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, aquele que virá de Abraão, porque é em Abrão que serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, virá de você. Deus confirmou a promessa com a aliança, Deus fez sinais, Deus deu garantias, Deus deu juramento a Abrão. Mas não havia sido especificado claramente, expressamente, que esse descendente viria de sua esposa legítima, Sarai. E é diante desse problema que nós nos vemos quando abrimos o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. O tempo estava passando, e quando nós vamos aos versículos seguintes, nós vamos ver no versículo de número 3, que ele já habitava por 10 anos na terra de Canaã. Você já teve que esperar alguma coisa? Tomara que você não esteja tão ansioso para esperar o resultado das eleições que consulte o seu celular enquanto você adora a Deus nessa noite. Mas você sabe do que eu estou falando, não sabe? A gente está desaprendendo a esperar, inclusive, não é? A gente está desaprendendo a esperar. E a espera é um negócio difícil, porque a espera grita nos nossos ouvidos. Você não pode fazer nada. Você não está no controle de nada. A única coisa que você pode fazer é esperar. Mas esperar por uma semana um resultado de um exame, esperar por um mês o resultado de um processo seletivo, e esperar por anos alguma coisa, 10 anos, pelo cumprimento de uma promessa de Deus, sendo que você que já estava com 75, agora está nos 85 para 86, e a sua esposa agora está de 65 para 75,
Você e ela não estão ficando mais jovens, não estão ficando mais preparados para a concepção. Parece que a janela da oportunidade de fecundação está se fechando. E é então que Sarai, tendo a sua serva egípcia, chega ao seu marido e diz, versículo de número 2, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, então toma minha serva. Irmãos, aqui temos já a primeira lição escancarada. O que é que a gente faz quando Deus parece demorar? Como é que a gente resolve as coisas quando elas não estão vindo no tempo que a gente acha que deveriam? Em que momento a gente decide parar de confiar em Deus e começa a se sentir autorizado a tomar o destino nas nossas próprias mãos e a fazer não aquilo que Deus nos mandou fazer, mas aquilo que nós achamos que é necessário ser feito? Caso contrário, Deus não seria poderoso o suficiente para cumprir com fidelidade as suas promessas. Você entende o que eu estou dizendo? Eu preciso tanto disto, e Deus não está me dando isto, e como Deus não está me dando isso, eu tenho que tomar as minhas providências. Será que uma certa dose de Sarai não habita dentro do coração de cada um de nós? Eu preciso tanto de determinada conquista patrimonial, mas Deus não está me dando. Então eu preciso dar um novo jeito de administrar as minhas finanças, mesmo que eu desonre ao Senhor por conta disso. Eu preciso tanto de um relacionamento, mas Deus não está me dando, então eu vou arrumar um, mesmo que ele não seja aprovado por Deus. Eu preciso tanto conseguir passar naquela prova, mas não estou conseguindo, então eu darei um jeito, mesmo que para isso eu precise fraudar o resultado. Eu preciso tanto de conseguir aprovação naquele concurso, então eu farei isso, mesmo que para tanto eu sacrifique o dia que pertence a Deus. Uma dose de Sarai habita dentro de mim e dentro de você, quando estamos decididos a arregaçar as mangas e dizer, Deus, se o Senhor não quer me dar, deixa que eu me viro. Ela fala isso num certo tom de lamento. Deus tem me impedido. Mas Deus nunca se dirigiu a Abraão, seu esposo, em tons de ameaça ou em tons de disciplina, e sim em tons de promessa e de bênção. Eu vou te dar. Como as palavras de Deus, que são lembradas no capítulo 15, poderiam ser distorcidas por Sarai de tal forma, que quando Deus diz assim, Abraão, olha para as estrelas, eu vou te dar isso. E Deus jura, e Deus passa pelas metades do bezerro, um ritual que dava todas as garantias a Abraão e Sarai. E depois de 10 anos, ela já começa a dizer, mas o Senhor está me impedindo, Deus está atravancando o caminho da minha vida. Bom, a solução que ela traz é uma solução inadequada. Ela propõe que Abrão tenha relações com a serva Agar, que ela trouxe do Egito. Uma serva que acaba se juntando à multidão que acompanha Abrão, e nós já vimos quando e como, e havia leis que regulavam essa situação. E essas leis, elas não eram o reflexo da lei de Deus. Afinal de contas, quando Deus criou homem e mulher, lembrados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Deus criou uma mulher para um homem. E não há nenhuma estipulação bíblica que pudesse legitimar os caminhos que Sarai está propondo aqui. E há mais uma questão a lembrar aqui. Quando nós estamos realmente comprometidos com alguma coisa, a ponto de aceitar as sugestões do mundo em vez de adotar as soluções de Deus, nós então começamos até mesmo a distorcer o nosso sistema de pensamento e a achar que, porque aquilo é praticado lá fora, porque existe regulamento, existe experiência, existem histórias de outras pessoas que viveram aquilo, que aquilo pode se aplicar a nós, mas nós somos um povo diferente,
Nós não caminhamos pelo que o mundo sugere, nós não caminhamos pelas leis do Egito, ou pelas leis da Babilônia, ou pelo código de Hammurabi, que tinha legislação a respeito desse assunto, ou pelas leis de Nuzi, uma cidade que tinha um regulamento que foi descoberto na arqueologia e que tratava dessa situação. Não. Nosso sistema de raciocínio e as nossas soluções não devem vir do mundo, mas devem vir de Deus e da sua palavra. E se Abrão e Sarai tivessem caminhado pelo lado da palavra de Deus de maneira perfeita, não teriam tido este problema. Havia no código de Hammurabi, havia nas leis de Nuzi, uma cidade antiga, estipulações que falavam sobre como uma família poderia ser edificada através das servas da Senhora. E por que edificada? Note que esta é a palavra que Sarai usa aqui. Toma, pois, a minha serva, no verso 2 ela diz, e me edificarei com filhos por meio dela. A ideia de se edificar tem a ideia de se estabelecer. E era extremamente importante naquela época e cultura que uma família fosse estabelecida com filhos. Tanto é que havia previsão de quem seria o herdeiro no caso da ausência de filhos. Nós já vimos isso. E havia também um mecanismo socialmente aceito, não biblicamente aceito, onde, com o consentimento e a autorização da esposa, a senhora, uma serva desta mulher, uma serva da senhora, seria entregue ao marido e ele teria relações com ela até que ela estivesse grávida. E aí então, no momento do parto, a senhora assumiria uma determinada posição de parto e a sua serva estaria meio que assentada sobre os seus joelhos para que ela desse à luz de cócoras e simbolicamente quando a serva estivesse assentada nos joelhos da sua senhora e desse à luz, seria como se o filho fosse legitimamente um filho da senhora e não da serva. Esse costume está inclusive atestado em outros momentos aqui no livro de Gênesis, e nós posteriormente vamos falar um pouco mais sobre isso, quando chegarmos lá para frente, por volta do capítulo 30. Mas essa era a cultura, e não a lei divina. Mais um recado aqui para nós, que nos sentimos muito à vontade em legitimar a nossa vida a partir de argumentos como, todo mundo faz. Fulano de tal já fez e deu certo. Eu conheço gente que fez assim. Está de acordo com a lei. E isso nem de longe é justificativa para nós. Estamos olhando aqui Abrão e Sarai num momento que não é dos mais felizes. E o que nós estamos vendo aqui é que a própria maneira como Moisés nos conta isso nos faz remeter ao jardim do Éden. Os verbos que são usados aqui nos fazem lembrar do jardim do Éden. O texto diz que Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar e a deu ao seu marido Abrão e ele a possuiu. Tomou, deu, possuiu. É assim que é dito lá no jardim do Éden, que a mulher tomou do fruto, deu ao seu marido e ele comeu. É o mesmo verbo. É a mesma narrativa. E quando você vê no final do versículo 2, Abrão anuiu ao conselho de Sarai, você percebe que é a mesma ideia do jardim do Éden, quando Adão anuiu ao conselho de sua esposa. A palavra hebraica que aparece aqui no verbo anuir, que quer dizer concordar, só aparece mais uma vez na Bíblia, exatamente no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Quando Deus fala, vocês fizeram isso e você concordou com o conselho da sua mulher. A ideia aqui, portanto, é que nós estamos vendo o mesmo problema. Aquele problema que já nasceu lá no jardim, quando de posse da palavra de Deus, Adão e sua esposa resolveram ignorar a palavra de Deus. E entendendo o senhorio de Deus e as promessas de Deus de vida, mas também as ameaças de morte, eles decidiram ir por conta de seus próprios raciocínios. E em vez de confiar em Deus e seguir o seu conselho, resolveram seguir a sua própria cabeça. Nós estamos vendo que mesmo na linhagem abençoada da mulher, mesmo naquele patriarca de quem virá o Messias, aquele que foi escolhido por Deus para abençoar todas as famílias da terra, o que nós estamos vendo aqui é pecado. Bom, isso aqui também poderia ser usado por nós de maneira muito prática.
Não espere perfeição nem mesmo dos filhos de Deus mais ilustres em toda a Escritura Sagrada. Há algumas pessoas que, de maneira muito infantil até, esperam encontrar na igreja perfeição e se escandalizam com isso. Deixe-me dizer, se você não me viu pecando ainda, provavelmente você não chegou perto o suficiente. E eu não me orgulho disso, eu me entristeço com isso. Mas eu sei o quanto sou pecador. E não há ninguém aqui entre nós nesta noite que seja perfeito. E o que se espera de nós aqui é que saibamos o quanto somos imperfeitos e que olhemos para aquele que é perfeito. Há muitas vezes pessoas que se machucam com a igreja porque encontraram maus líderes. Eles existirão. Encontraram pastores, encontraram presbíteros ou autoridades que cometeram seus erros, e esses erros acontecerão. A diferença é que entre nós temos a liberdade cristã de dizer, isso não está certo. E que qualquer de vocês que me ouve nessa noite tem a autoridade de pegar a palavra de Deus, a Bíblia na mão e me chamar e dizer, pastor Márcio, isso aí que você fez não está certo, olha este versículo. E você com a Bíblia na mão tem muito mais autoridade do que eu sem a Escritura. E a autoridade que posso ter sobre sua vida não deriva de mim mesmo ou da minha posição, mas do fato de estar falando com você a respeito das verdades de Deus. Isso deve nos ajudar a entender como é que Deus está trabalhando aqui. O personagem virtuoso desta história não é Abrão, não é Sarai, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque quando somos infiéis, Ele permanece fiel e de maneira nenhuma poderá negar a si mesmo. Ele está cumprindo a sua promessa e Ele está trazendo salvação ao mundo de duas formas surpreendentes. A primeira é usando pecadores imperfeitos. E é por isso que eu e você, mesmo sendo pecadores, podemos nos dispor e dizer ao Senhor, o que eu tenho é pouco, o que eu posso oferecer é nada, mas eu estou aqui para te servir e para te honrar, ó Senhor. Como a história do Evangelho, trago 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão do Mestre Todo-Poderoso, este pequeno lanchinho pode alimentar uma imensa multidão. Além de nos lembrarmos do fato de que Deus está usando pecadores, essa história também nos lembra de que Deus está usando caminhos improváveis. Ele está prometendo uma terra ocupada por inimigos poderosos. Ele está prometendo uma descendência que virá de um homem amortecido, casado com uma mulher estéril, e os dois estão ficando cada vez mais idosos. Isso deveria nos estimular à confiança e ao serviço, e deveria nos advertir de que todas as vezes em que tentamos resolver essas coisas baseados em nossas próprias estratégias, nós falhamos. E é por isso que nós cantamos, não a minha vontade, mas a tua, não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, eu sou tão humano, põe a tua vontade no meu coração. Por isso que nós cantamos assim. Bom, o que nós vamos ver na sequência, então? As consequências. Deus também é bondoso a ponto de nos dizer que promoverá a salvação apesar de nossos erros, mas nós teremos que lidar com as consequências. Note, é maravilhoso olhar para a palavra de Deus e dizer assim, Abrão errou, Sarai errou e Deus trouxe salvação. Glória a Deus! Só que é muito preocupante quando você e eu olhamos para isso e dizemos, então eu estou autorizado a errar um pouquinho também, afinal ninguém é de ferro. E aí é que eu e você precisávamos olhar para a vida de Abrão e Sarai e descobrir o quanto foi que aquele erro lhes custou. E a dor de cabeça que aquele erro lhes trouxe. Para que nós olhássemos para isso e disséssemos, eu não quero isso para mim. Porque eu aprendi na Escritura que de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele também ceifará. E eu vejo que Deus, inclusive, mostrou a sua misericórdia para com Adão e a sua esposa, dizendo que colocaria inimizade entre eles e a serpente, dizendo que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas o pecado dos dois não ficou sem consequências. Adão, que cuidava do jardim, agora trabalha fora do jardim com o suor do seu rosto. A mulher que daria luz filhos, agora terá as dores de parto. O relacionamento de ambos, que era harmonioso, agora tem umas dificuldades. O desejo dela será contra o desejo do seu marido. E tantas outras questões que nós vemos ali. Há consequências.
E essa história nos mostra, portanto, que eu e você deveríamos prestar atenção. Sim, os planos de Deus serão cumpridos. Sim, Deus é misericordioso. E esta deve ser a palavra para aqueles dentre nós que estão lutando contra os seus pecados e chorando as suas falhas e dizendo: como pode ser que Deus vai cuidar de alguém como eu? E a resposta é: a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus por isso. Mas é perigoso quando nós nos sentimos autorizados a abusar deste privilégio. E é nesta hora que nós precisamos olhar para o fato de que aquela escolha de Sarai e aquela estratégia humana com a qual Abrão anuiu teve as suas consequências. E quais foram elas? Bom, diz o verso 4 que Agar concebeu. E vendo Agar que havia concebido, desprezou a sua senhora. A serva devia uma certa dose de respeito para com a sua senhora. E Sarai era certamente uma mulher importante. Seu marido Abrão liderava um contingente de pelo menos 318 homens de guerra. Ele tinha servos e servas, ele tinha muita riqueza que lhe foi acumulada no Egito. Abrão não era um homem qualquer e Sarai também, como sua esposa, tinha uma certa projeção social. E naquele momento em que Agar, uma serva vinda do Egito, consegue uma pequena vantagem, o orgulho em seu coração se manifesta. E ela começa a desprezar a sua senhora. Pode ter dinheiro que for, quem embarrigou fui eu. Parece, inclusive, é possível, é provável, que essa história tenha feito com que Abrão se animasse um pouquinho mais. Bom, agora você é pai. E que talvez ele tivesse levado uma geleia de mocotó para Agar comer, sabe aquela coisa? Alguma coisa do tipo em que ele fosse um pouco mais cuidadoso para com Agar. E Sarai ficou só filmando ali. E ela não gostou da ideia. E de alguma maneira, que nós não sabemos qual, mas a nossa criatividade pecaminosa, que a gente não precisa exercer demais aqui não, mas nós conseguimos ter um monte de ideias em como Sarai pode ter sido esnobada por sua serva. Sarai se incomodou. E agora você começa a ver de novo aquele jogo de empurra-empurra que aconteceu lá no Éden. Qual foi o jogo de empurra-empurra lá do Éden? Deus aparece e fala assim: o que aconteceu aqui? Aí o marido fala: foi a mulher que o senhor me deu. Aí a mulher fala: foi a serpente que o senhor criou. E a serpente não tinha mais para quem jogar, né? Mas aqui o que acontece? Sarai chega e fala: aí ó, seja sobre você a afronta que ela faz para mim. Tá ofendendo a sua mulher e você não faz nada. Joga nele. Aí ele pega e fala assim: a serva é tua, se vira com ela. Você tem autoridade para resolver. Devolve para ela. E aí Sarai vai lá e humilha a sua serva. Nós não sabemos como. Havia estipulações, inclusive, no Código de Hammurabi e nas evidências encontradas na cidade de Nuzi, de que a serva podia ser humilhada de diversas maneiras. Entre elas podia ser marcada a ferro. Entre elas podia ser rebaixada, agora sim, a condição de escrava para trabalhos braçais, mesmo estando grávida. Eram as leis daquela época, que Abrão e Sarai já tinham abandonado há algum tempo, quando decidiram adotar essa estratégia. Nós não sabemos o que foi que Sarai fez, mas agora Agar reage novamente de maneira pecaminosa. Bom, são 3 aqui que estão fazendo coisas erradas: Abrão, Sarai e a própria Agar. Porque quando concebe, despreza a sua senhora, e quando é humilhada, foge. E o que é mais surpreendente aqui é que uma egípcia, lembra quem são os egípcios na Bíblia? São o inimigo. São aqueles que, junto com Faraó, ameaçaram a família da aliança. São aqueles que, mais tarde, nos dias de Moisés, e Moisés está escrevendo isso aqui para quem foi escravizado pelos egípcios. Os egípcios eram o inimigo. Agar é egípcia. Agar desprezou a sua senhora. Agar fugiu. Agar está errada de todos os jeitos possíveis e imagináveis, muito embora ela tenha sido jogada no meio dessa história contra a sua vontade, possivelmente. Mas o anjo vai atrás dela. E isso é muito surpreendente. O verso 7 diz: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto,
junto à fonte no caminho de Sur. O caminho de Sur era o caminho de volta para o Egito. E nós temos a impressão aqui de que Agar estava tentando voltar para as suas origens. Mas chegando lá, ela possivelmente teria alguma dificuldade, porque servos fugitivos, pessoas que não têm um senhor e que não têm propriedades, seriam facilmente identificadas naquela cultura. Mas ela está tentando fugir. E aí, então é dito aqui que o anjo do Senhor a achou. E a palavra achou aqui parece sugerir a ideia de que ela estava buscando pelo Senhor de alguma maneira. Como se ela, tendo convivido com Abrão e Sarai durante esses anos todos, tivesse aprendido que o Deus verdadeiro era o Deus pregado por Abrão e Sarai. Era o Deus que entrou em aliança com Abrão. Era o Deus que prometeu salvação através da linhagem de Abrão. E o anjo do Senhor a encontra. Talvez na sua Bíblia, como na minha, esteja escrita a palavra anjo com letra maiúscula, dando a ideia, e isso não vem do original hebraico, é uma decisão interpretativa, com a qual nós concordamos, dando a ideia de que não é um anjo qualquer, é um anjo especial. Tanto é que, na medida que você vai vendo o texto se desenvolver, você vê no versículo 13 o seguinte, que ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. É o anjo do Senhor ou é o Senhor? E a interpretação com a qual nós concordamos, e nós não faremos disso aqui uma questão doutrinária fundamental, é que esse anjo do Senhor é o próprio Deus pré-encarnado numa teofania, possivelmente a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus, antes de se encarnar. E aqui então é o próprio Deus quem está falando com ela, e o próprio Deus quem está buscando uma serva egípcia que desdenhou da família da aliança e que está em fuga. E isso também nos ajuda a entender que não importa qual seja o seu pedigree, quem sejam os seus ancestrais, qual seja a história passada da sua vida, o que você já fez ou viveu em relação a Deus, não há ninguém aqui com menos esperança de ser encontrado por Deus do que Agar nesta história, mas o próprio Deus, o anjo do Senhor, vai até ela na sua rota de fuga para buscá-la. E note, ela está muito errada e não recebe uma anistia imediata. O anjo do Senhor a encontra e diz assim: de onde você vem e para onde você vai? Duas perguntas que já colocam todo o pecado de Agar em evidência. E o que é curioso é que ela também não faz rodeio. Ela admite o seu pecado. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Já deixou claro aqui, sou uma fugitiva. Então o anjo vai lhe dizer: volta. O que se esperaria, talvez, com uma mentalidade mais moderna, seria dizer assim: pobre mocinha, quanta injustiça. E, no entanto, o anjo do Senhor diz: você precisa consertar a sua situação. Volta e humilha-te sob as suas mãos, no sentido de que você desdenhou de sua senhora, e isso não é lícito. Volte e vá se acertar com ela. Mas ele também faz promessas a Agar: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E aí é que nós nos surpreendemos, porque esta foi a promessa que Deus fez a quem? A Abrão. E agora quem é que está recebendo esta promessa? É Agar, e não Sarai. Bom, é claro que ela está recebendo esta promessa por causa do que Deus prometeu a Abrão. Isso, de certa forma, é um ato de misericórdia do Senhor para com aquele patriarca que ainda tentou resolver as coisas por seus próprios esforços. E é Deus dizendo: você é infiel, eu permaneço fiel. E Agar vai se beneficiar disso. Mas já fica claro aqui que esta bênção virá mesclada com dores. Porque o anjo do Senhor vai lhe dizer: você vai chamar o seu filho de Ismael, e você, então, vai lidar com algumas questões decorrentes do nascimento desta criança. Diz o texto: ele será entre os homens como um jumento selvagem. Bom, não nos parece uma figura muito elogiosa, não é verdade? Trata-se de um animal que empaca, de um animal que é meio estúpido e ignorante, bruto. E a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele vai viver encrencado, ele vai viver em conflitos, ele não vai ter paz.
e habitará fronteira a todos os seus irmãos, dando a ideia, portanto, de que os seus relacionamentos não serão os mais pacíficos e harmoniosos. Bom, é daqui que surge, você deve bem saber, o povo árabe. E a gente sabe como é a história desse povo até os dias de hoje. Mas o que é curioso é que Agar invoca o nome do Senhor que lhe falava. Uma serva egípcia que atentou contra a dignidade da família pactual, que fugiu de sua senhora, que vai gerar um líder e um patriarca de um povo rebelde, de um povo que é o jumento selvagem. Aquela mulher está invocando o Senhor. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um Deus de misericórdias inigualáveis. Estamos vendo aqui que Deus não está restringindo em momento nenhum a sua oferta de salvação e a sua misericórdia a quem seja descendente de Abrão segundo a carne. E que aquele orgulho e aquela vaidade que os judeus exibiam, sobre a qual nós ouvimos um pouco hoje no culto da manhã, quando o nosso irmão licenciado Fábio falava a respeito da maneira como as autoridades do Sinédrio se vangloriavam das promessas que Israel possuía, como se eles fossem o melhor povo do universo. Não, não é bem assim. Você vai encontrar já aqui uma sinalização muito clara de que Deus, em sua misericórdia, abençoará outras nações mundo afora. E você vai ver vislumbres disso quando você ler a história, por exemplo, da prostituta Raabe em Jericó. Ela está na terra de Canaã, na terra amaldiçoada da descendência de Cã. Ela está na cidade que deve ser destruída e, no entanto, ela é salva e preservada. Você também já viu a história de Ló e como Ló gerou seus descendentes na caverna, engravidando as suas próprias filhas, e que dali saíram Amon e Moabe, duas nações que foram proibidas de entrar no tabernáculo até a 10ª geração por causa de sua origem espúria. Mas você vai ler a história de uma moabita chamada Ruth, que se torna a bisavó do rei Davi e que entra na própria genealogia do Senhor Jesus Cristo. E você começa a ver aqui então o fato de que Deus não está preso a barreiras étnicas. Sim, Ele está mandando a salvação ao mundo através dos judeus. Sim, é através de Abrão e de Sarai e de um filho legítimo que virá aquele que há de pisar a cabeça da serpente. Sim, como nós vamos ler o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, a salvação vem dos judeus, eles é quem tem os oráculos. O nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isso ao conversar com a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus, mas ela não é só deles. E em Cristo agora nós percebemos que essas barreiras todas são demolidas. E isso deveria nos levar a entender que Deus tem os seus escolhidos também no meio de todos os povos. E é por isso que nós podemos cantar que de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações virão adoradores para se prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E essa ideia já começa a ser também aqui colocada para nós de maneira seminal, na forma de uma semente. E então, nós vemos que Abrão, aos 86 anos de idade, se torna pai. Ele ainda não sabe. Ele ainda não foi capaz de entender que esse não é o plano de Deus. E ele meio que parece estar já satisfeito com tudo isso. E Deus vai mostrar a ele que tem coisas muito melhores. E nós terminamos aqui com uma última lição. Muitas e muitas vezes parece que nós fomos capazes de ajeitar a nossa vida com soluções carnais, que nós somos capazes de colocar os nossos caminhos dentro de eixos que nos parecem satisfatórios, e quase que nós dizemos que Deus não precisa mais, do jeito que está aqui, já está redondinho para mim, está ótimo, agora é só deixar seguir o jogo. Mas havia o melhor de Deus para Abrão e para Sarai, e ele estava por vir. E quando Deus vai falar com Abrão que ele vai ter um filho e que através desse filho as famílias da terra serão abençoadas, você percebe Abrão preocupado com Ismael. E ele diz ao Senhor: viva Ismael na tua presença para sempre. E você percebe um apego de coração desse patriarca Abrão ao filho gerado segundo a carne. Irmão, irmã, eu e você precisamos nos perguntar se nossas próprias estratégias não estão sendo espiritualizadas por nós.
E se nós estamos tão esquecidos das promessas de Deus, que quando chegamos a algum lugar que nos parece um lugar de bênção, mesmo que tenhamos chegado nele através de estratégias humanas, nós começamos a justificar essas bênçãos e dizer: Deus, o Senhor já abençoou, quando Deus fala: isso aí não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz isso. Isso aí é ideia sua, isso não é a minha ideia. E o que nós estamos lendo aqui é exatamente isso. É muito interessante, meus irmãos, que essas duas mulheres, Sarai e Agar, são tomadas pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, como figuras de duas estratégias diferentes. E este é o único caso bem estabelecido de alegoria interpretativa feita por um apóstolo em relação às escrituras do Antigo Testamento. E esta é a última explicação que vou dar, minha palavra já caminha para o fim. O que é uma alegoria? Bom, você conhece a comparação. A comparação é quando você coloca uma coisa do lado da outra, estabelecendo um comparativo. A minha esposa é como um bombom de chocolate. Isso se chama comparação, porque eu usei a palavra como. Minha esposa é como um bombom de chocolate. Mas eu posso transformar a comparação, que tem a palavrinha como, numa metáfora, dizendo simplesmente: você é um docinho de coco. Eu tirei agora o como, parei de comparar. Eu estabeleci a metáfora. Bom, do mesmo jeito que você tem comparação e metáfora através de frases, você pode ter isso através de histórias. Quando você tem uma história que estabelece uma comparação, você tem uma parábola. O reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda. Então você tem uma comparação na forma de uma história. O nome disso é parábola. Mas quando você tem uma metáfora, você é um docinho de coco, na forma de uma história, você tem uma alegoria. E a alegoria que o apóstolo Paulo estabelece com Sarai e Agar é a ideia de quem tenta fazer as coisas por seus esforços e a ideia de quem decide depender de Deus. Mas quando é que Paulo vai falar sobre isso? Ele vai falar sobre isso quando ele está discutindo com os judaizantes, com aquelas pessoas que se fixaram tanto no fato de que para ser cristão precisa ser judeu primeiro, e que para receber a bênção de Cristo precisa se submeter às leis do Antigo Testamento dadas aos israelitas. Aquelas pessoas insistiam: ninguém pode ser salvo se não for circuncidado. E o fato de praticarem a circuncisão fazia com que aqueles homens se sentissem muito capazes, porque eles tinham feito algo com as próprias mãos. E isso era legalismo, isso era justiça humana. E o apóstolo Paulo lá em Gálatas vai dizer assim: a salvação pelas obras e pela obediência à lei e à circuncisão que vocês propõem é diferente da salvação pela fé em Cristo, onde é Deus quem faz tudo e nós recebemos essa salvação pela fé. E aí então Paulo conta uma alegoria de duas mulheres. A mulher que é o resultado do esforço humano e do jeito de tentar consertar as coisas com as nossas próprias mãos. Qual seria ela, Sarai ou Agar? Agar. E a mulher que vai receber a bênção, dependendo totalmente da iniciativa de Deus, quem seria ela? Seria a Sarai. Bom, o curioso é que Sarai e Agar estavam comprometidas com o pecado no início dessa história. Mas a salvação que veio e de fato abençoou o mundo não foi aquela tentada pela iniciativa humana de Abrão, de Sarai, através de Agar. Deus vai trazer mais tarde a salvação e a bênção através de um herdeiro legítimo. Deus vai esperar muito. Ainda se passam 14 anos até que Abrão tenha Isaac. Ele estava velho com 86 e por isso decidiu ceder ao conselho da sua esposa? Pois Deus fala assim: não, 86 está menina ainda. Eu quero ver você com 100, para você ter certeza que fui eu que te dei esse filho. Sarai, com 65, não, deixa ter 90. Porque daí vai ficar claro que a salvação fui eu que dei, não foi você que tomou. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque às vezes queremos sair agindo com base nos nossos próprios esforços. Seja contabilizando nossos próprios méritos diante de Deus, e assim somos tão legalistas quanto os Gálatas. E recebemos a crítica de Paulo porque estamos seguindo a estratégia de Agar. Mas nosso dever é esperar pacientemente, confiantemente, naquele que cumpre as suas promessas,
ainda que pareçam demoradas, ainda que tenham sido recebidas aos 75 anos de idade e só tenham sido consumadas aos 100. Foram 25 anos esperando Isaac chegar. Mas ele veio. O quanto é que nós cremos que as promessas de Deus não falham? O quanto é que nós cremos que vale a pena esperar aquilo que Deus tem para nós? O quanto é que nós cremos que uma espera confiante é aquela que se recusa a agir com as próprias mãos para dar algum tipo de ajuda a Deus, como se Ele precisasse disso? O quanto é que nós cremos que nosso papel é aguardar a salvação que vem do Senhor e fazer isso em fidelidade e esperança, sem que nos sintamos no direito de dizer, Deus anda meio parado, Ele me impediu de ter filhos, preciso arregaçar as mangas e resolver isso por conta própria. O caminho da autojustiça, o caminho da resolução das coisas por estratégias próprias e humanas, o caminho da desobediência e da rebelião contra a lei de Deus, o caminho da adoção de estratégias humanas praticadas mundo afora, não é o caminho de Deus. Se você já praticou isso, é hora de arrependimento, mas não de um arrependimento sem esperança, porque Deus teve misericórdia para com essa família cheia de pecado. Sim, Deus ainda usou esta família. Mas se você está pensando a respeito de algo parecido, está no meio do caminho de uma tentativa como essa, saiba, houve muitos problemas naquela família por causa dessas escolhas. Deus foi misericordioso, mas Ele cobrou a conta. Porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso Ele também ceifará. Nós não estamos anunciando um Deus implacável que não tem misericórdia, mas também não anunciamos um Deus tontolão, que nos deixa pecar à vontade e que não nos leva a colher as consequências dos nossos pecados. Sim, aqui nós temos um Deus fiel e um patriarca vacilante, e uma matriarca vacilante. E pecadores que, apesar de sua miséria, foram acolhidos por Deus. E uma mulher que é um dos personagens mais improváveis a receber a bênção de Deus. Uma egípcia, serva, fugitiva, que desdenhou da família da aliança e que foi buscada pelo Senhor. Sim, que coisa boa de saber. Não importa o lugar onde você se encontra, Deus busca pecadores indignos. Mas a você que já é alcançado pelas promessas, a você que já conhece o Senhor, a você que já sabe quem é esse Deus que está promovendo salvação, muito cuidado. Muito cuidado quando você se permite seguir estratégias que não são divinamente aprovadas, na tentativa de se edificar, na tentativa de se construir. Sarai queria se edificar com filhos. De que jeito você está se edificando? Através de estratégias que Deus não aprova. O que você acha que vai te acontecer? Deus tenha misericórdia de mim e de você, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.